Foda-se. E fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Denis Crown Game BR. E hoje trago uma série pra vocês que você se lembra, onde vou falar de consoles, né? Consoles bizarros, consoles que fizeram bastante sucesso. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito, Vitinho02, tamo junto cara. O canal dele vai estar na descrição aí. Então bora pro vídeo. Todo mundo sabe que o PlayStation 1 foi o primeiro console da Sony, né? O PlayStation 1 ele foi lançado no dia 3 de dezembro no Japão, né? Mas ele era mais conhecido como PS One, mas aqui no Brasil é mais conhecido como PlayStation 1 mesmo, né? E ele foi lançado no... Deixa eu ver aqui. Ele foi lançado nos Estados Unidos no dia 29 de setembro de 1995, né? O lançamento só parou em 2006 e desde que ele foi fabricado no Japão até 2006, ele vendeu de mais de 150 mil unidades comercializadas, né? Bom, o PlayStation 1 foi um console muito querido pelo Brasil, né? Todo mundo na época queria o PlayStation 1. Mas aí me diz, como o PlayStation 1 conquistou tanto o Brasil? Bom, possivelmente que ele era mais barato que os consoles que ele estava concorrendo, né? Que era o Mega Drive, né? E era o Super Nintendo, né? O Super Nintendo era, antes de ser o PlayStation, era o Super Nintendo, o querido do Brasil, né? E o PlayStation, ele rodava em CD, ou seja, e os gráficos eram em 3D e tudo mais. E os seus concorrentes, os gráficos ainda não eram em 3D, mas eles estavam começando a trabalhar em gráficos em 3D. Mas quem deu origem mesmo aos gráficos em 3D foi o PlayStation. Até hoje em dia o PlayStation fez até sucesso, que ele lançou o PlayStation 2, o PlayStation 3 e até o PlayStation 4, que foi lançado até agora. E há rumores que vai vir o PlayStation 5, né? Não sei se vai vir esse ano ou no próximo ano, não sei, né? Não posso garantir nada a ninguém, né? Esse querido videogame, o PlayStation, ele no começo que ele foi fabricado, ele não tinha aqueles analógicos. Com o tempo ele ganhou aqueles analógicos, né? Que você mexia, né? Pra controlar o carinha. Antes não era assim, antes era só o controle mesmo sem analógico, né? E uma das coisas que fez o PlayStation ser o favorito do Brasil foi o seu controle, né? Quem se lembra do controle do Nintendo 64? Ele era muito estranho, era muito difícil de controlar, tem várias maneiras de controlar e até hoje eu não sei como pegar esse controle direito. Já o PlayStation não, ele veio com uma facilidade no controle e gráficos excelentes nos jogos, né? E jogos muito bons. Foi diversos jogos lançados, se eu não me engano foi em média 6 mil, 4 mil jogos. Não sei agora, eu acho que foi 8 mil. É um monte de jogo, né? E quem ainda nunca jogou no PlayStation 1 o Resident Evil, né? Ficava cagando de medo, né? O Resident Evil 1, 2 e 3 Nemesis, né? O Nemesis foi o que mais assustou a galera, né? E que até hoje assusta eu, né? Mas aí, vamos lembrar de alguns games que você provavelmente já lembrou. Não, já jogou no PlayStation, né? Já jogou no PlayStation 1, né? Então bora pro vídeo. Bom, um jogo que com certeza você já jogou no PlayStation 1 foi o jogo Driver 2. É, o jogo Driver. Que na época não tinha um PlayStation 2 para jogar GTA San Andreas. E tinha um PlayStation 1, optava para jogar Driver. Por quê? Porque Driver, ele tinha, como dizer assim, em mundo aberto. Ele tinha, você podia fazer o que quiser, vamos dizer assim. E isso era muito parecido com GTA. Então, o Driver era o GTA San Andreas do PlayStation 1, né, praticamente, né. E como eu também, eu ganhei um PlayStation 1 primeiro, e quando eu ganhei um PlayStation 1, meu primo ganhou um PlayStation 2, e ele sempre jogava, e eu via aqueles gráficos, a minha escolha era escolher jogos que eram semelhantes ao de PlayStation 2, né. E nisso, eu conheci vários jogos muito bacanas, que até hoje tenho sinto saudade de jogar, né. Quem ainda nunca jogou o Pato Donut, né, aquele jogo que é legal no começo, mas depois você se enjoa. Porque você só faz a mesma coisa do game todo, né? Pegar o ursinho, uma coisa muito chata, né? Ou quem ainda não jogou Crash. Crash eu acho que foi o jogo mais vendido do PlayStation 1. Não sei se eu tô enganado ou certo, mas na minha opinião acho que foi o Crash, né? Porque o Crash é um jogo muito bacana, cara. Eu gosto muito de Crash, eu joguei bastante. Mas não muito no PlayStation 1, foi mais no PlayStation 2 mesmo, né? E também o PlayStation 1 trouxe o Gran Turismo, né? E diversos outros jogos que, se eu fosse pra citar aqui, daria, sei lá, 2 horas de vídeo, né? De tanto filmagem que teve, né? Não, de tanto
tempo que foi o vídeo, né? Tanto que eu citei de jogo, né? Filmagem. Bom, mas ainda o Brasil, ainda o Brasil, se eu tô errando nesse vídeo. O console PlayStation 1 também conquistou o Brasil pelo fato de ele ter um memory card, né? E isso dava disponibilidade para você salvar os seus jogos. E salvar na parte ou salvar no console, né? E isso era muito louco, tipo, porque na época não tinha isso, né? Salvar o game, tipo, você morria, você tinha um limite ilimitado, um limite de créditos, né? E se você acabava esses créditos, já era, você morria e começava desde o começo, né? Eu me lembro que eu joguei bastante no PlayStation 1, foi o Mortal Kombat 4, se eu não me engano. Esse jogo foi muito louco, cara. Eu conheci esse jogo, acho que quando eu tinha uns 6, 7 anos, quando eu fui viajar e eu joguei esse jogo, eu era... Sempre, por algum motivo estranho, eu sempre escolhi o Raiden, eu sempre achava ele bem massa, né? E meu primo entendia bastante Mortal Kombat, ele sempre falava as histórias dos personagens para mim. E eu sempre achava bem bacana isso, eu sempre gostei bastante de Mortal Kombat. Até hoje eu tenho o Mortal Kombat instalado no meu PC, o Mortal Kombat 4, né, de PlayStation 1. Que futuramente eu vou trazer um detonado, né? Bom, mas... O PlayStation 1 também trouxe o joystick, né? Ou seja, o joystick, o seu controle, né? E como teve bastante jogos, né? Bastante jogos mesmo. Também teve a emulação, né? Vamos dizer assim, as pessoas, né, estão emulando jogos de PlayStation 1 até agora, porque na facilidade, né, de tanto jogo que foi lançado, né? Mas na época o PlayStation 1, cara, era coisa de louco, cara. Todo mundo queria ter o PlayStation 1 nos anos 2000 e nos anos 90, né? Nos anos 90 um pouco mais pra frente, né? No finalzinho dos anos 90, 1998, por aí, mais ou menos. Eu acho que chegou esse console aqui no Brasil, né? E o console parou de fabricar, parou de ser feito mesmo, foi em 2006, né? Isso foi até que foi uma lamentação, porque o PlayStation 1 foi um videogame tão foda que você parece que ele nunca vai parar de ser fabricado, porque o console conquistou tanta gente que eu acho que ele não devia ter parado de ser feito. Mas afinal, né, veio o PlayStation 2, o PlayStation 3 e agora tem um 4, né? Que estão realmente melhores que o PlayStation 1, né? Os gráficos e a jogabilidade e tudo mais. Mas, né, quem deu origem a isso foi o PlayStation 1, né? Ou PS1, como você preferir falar, né? Bom, vamos dizer aqui mais coisas que conquistaram o que conquistou o Brasil, PlayStation 1. Vamos ver aqui. Bom, além da facilidade de jogar e os jogos incrivelmente fodas, o PlayStation 1 também custava bem menos que os consoles na época, mais ou menos uns $100. Além de ele ser um console barato e legal de se mexer, né? Ele era a coisa perfeita para os gamers, né? Porque todo mundo aí quer um console barato, bacana de se jogar e muito louco, né? Tipo, porque o PlayStation 1 ele revolucionou a tecnologia na época. Aquilo ali era tecnologia do espaço, cara. Tipo, a tecnologia do PlayStation 1. E graças ao PlayStation 1, acho que existe até hoje a pirataria dos CDs, né? Dos videogames, do PlayStation 1 e PlayStation 2, né? Que vendia em todo que é local jogos de PlayStation 1 ou de PlayStation 2, né? Os CDzinhos, né? Ou você ia numa casa de um amigo que ele gravava pra você e você pagava uns 10, 5 pila pra ele e já era, né? Eu só tive uma PlayStation 2, não, uma PlayStation 1, quando eu tive mais ou menos uns 9 anos de idade, né? Eu me lembro que tava eu e meu pai procurando um videogame pra mim num jornal e viu o PlayStation 1. E a gente foi lá e a gente abriu um CD, o porta-CD, e tinha uma caralhada de jogo. O primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 1, acho que foi o Resident Evil 2. Eu fiquei cagado de medo, porque minha mãe viu aquilo ali, que tinha uma arma na frente. Minha mãe falou, não bota que eles vão ficar com medo. Eu falei, não, bota, porque minhas irmãs estavam falando para botar. E como eu era criança, né, eu seguia minhas irmãs e ele botou, né. E caramba, cara, que jogo mais foda. Eu descobri a franquia Resident Evil graças ao PlayStation 1, mas o meu Resident Evil favorito é o Resident Evil 4 de PlayStation 2. E futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre o PlayStation 2, porque esse console foi bem mais foda que o PlayStation 1 na minha opinião. E ele merece, né? Ele merece estar aqui, que graças a ele conhecemos o GTA San Andreas, Guitar Hero, esses jogos que marcaram a minha vida e provavelmente a vida de vocês também, né? Com jogos muito bons também, que nem o PlayStation 1, né? Mas aí, galera, você gostou desse vídeo? Você gostou dessa série, né? Então deixa o seu gostei, se inscreva nesse canal
Desculpa pelos gaguejos, esse tipo de coisa, porque eu estou falando sem parar e tá vindo muita saliva na minha boca e eu acabo ficando nervoso e acaba errando durante o vídeo, né? Mas desculpa se eu falei alguma coisa de errado aí, né? Mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve, compartilhe para seus amigos. E é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou, fui!